E agora a gente abre o nosso Jornal da Rede Alesp com as nossas entrevistas. A gente conversa com o médico César Eduardo Fernandes, presidente eleito da Associação Médica Brasileira. Ele vai falar sobre as entidades médicas e o programa de prevenção a acidentes. Bom dia, doutor César. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, prazer falar com vocês. Doutor, pela primeira vez na história, a medicina do país se compõe em ampla frente nacional para a defesa da qualidade do ar e da vida dos brasileiros. É isso mesmo, doutor? Acho que as pessoas, de um modo geral, têm bom conhecimento dos danos que a poluição do ar traz à saúde, dos inúmeros agravos à saúde que a poluição do ar traz. A primeira leitura, que eu suponho esteja no imaginário das pessoas, é de que isso acarreta fundamentalmente as doenças pulmonares, no que elas estão absolutamente corretas. Afinal, você inala esse ar poluído, ele vai aos pulmões e causa dano, inclusive aumentando o risco de doenças respiratórias e mesmo do câncer de pulmão. Mas não para por aí. Esses poluentes, através do pulmão, ganham a corrente sanguínea e, claro, podem acometer quaisquer órgãos. Então, existem muitas doenças hoje, claramente, com evidências muito sólidas, muitas doenças que têm nos seus componentes causais a poluição do ar. Dou um exemplo muito claro: o câncer da bexiga é um deles, né? O câncer de mama, por absurdo que possa parecer, é outro, o câncer do útero das mulheres, as doenças cardíacas, cardiovasculares, não é? Enfim, tem uma série de doenças que estão associadas à poluição do ar. Então, nada mais justo do que nós, médicos, que não temos quaisquer conflitos de interesse para abordar essa questão, e principalmente as entidades representativas dos médicos, como é o caso da Associação Médica Brasileira, vir claramente se posicionar a favor da redução da emissão de poluentes, porque isso, ao longo dos próximos anos, trará um ganho de saúde, menor mortalidade, melhor qualidade de vida à população de um modo geral. E doutor, também aqui no Brasil são cerca de 50 mil mortes no ano, sem que nada se faça a respeito, né? E como que, então, a Associação Médica Brasileira entra nessa causa junto com as outras entidades? Eu sei que ontem vocês fizeram uma coletiva de imprensa justamente para falar sobre essa questão. Exato. Nós precisamos atuar em duas frentes. Primeiro, a conscientização da população, porque a população é soberana nos ditames do que lhes interessa, por assim dizer. E segundo, comunicar às autoridades constituídas, né, de que esse é um problema que tem que ser enfrentado. Identificar quais são os principais emissores de poluentes e, com eles, iniciar tratativas, né, para que isso possa ocorrer o mais rápido possível. Então, nós nos reunimos entre várias entidades médicas, não é, que são signatárias desse documento, por entender que nós, embora sempre tenhamos falado a respeito, nós precisávamos ter uma posição oficial das entidades médicas com duas frentes: alerta à população e comunicação, solicitação às autoridades governamentais constituídas para que não deixem de levar adiante ações efetivas para que se consuma essa redução de poluentes. Doutor, o padrão internacional Euro 6 para minimizar os poluentes despejados no ar pela frota veicular, as normas já estão aprovadas para vigorar aqui a partir de 2023, só que as montadoras querem adiar a vigência em 3 anos para 2026. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, essa questão aí da emissão desses poluentes? Eu queria dizer o seguinte: quando você vai procurar ver os poluentes particulados que são lançados na atmosfera, se identifica claramente que boa parte deles, ao redor de 35%, 40%, vem das emissões produzidas pelos veículos a combustão, pelos veículos automotores, né? Se é assim, se essa é a grande fonte de poluição, o razoável, o racional, o correto seria reduzir a emissão desses poluentes pelos veículos automotores. Países europeus, como você bem mencionou, os próprios Estados Unidos, os países europeus há cerca de 8 anos, os Estados Unidos há mais de 10 anos, já produzem a sua frota com o controle da emissão desses poluentes.
As próprias montadoras aqui no Brasil têm tecnologia para fazer isso. Algumas delas até fabricam veículos já com essas características, mas para exportação, ainda não para consumo interno. Nós queremos ser absolutamente respeitosos com essa importante fonte de geração de empregos que nós temos no país, geração de riquezas, né, e que nos orgulha muito do pátio automotivo de indústrias montadoras que nós temos no país. Temos que ser respeitosos, mas não podemos fazer concessão em relação a isso. As montadoras trazem como argumentos de que o simples fato da pandemia fez com que menos veículos circulassem, caísse a emissão de poluentes e que nós vivemos o ano de 2020 com um nível de poluição do ar muito melhor do que em anos anteriores, né? Voltando à poluição do ar, às características de algumas décadas atrás. Entretanto, acho que isso não deve ser um argumento que se possa aceitar para atrasar essas medidas, né? A pandemia não vai durar eternamente, não é? Esperamos, claro, que ela se resolva o mais breve possível com os programas de vacinação. A gente já retoma o contato com o Dr. César Eduardo Fernandes. E, Melissa, tanto se fala em acidentes de trânsito, tanto se fala em mortes por outros tipos de doença. E, justamente, a Associação Brasileira Médica vem ressaltar essa questão da emissão dos poluentes, dos gases. A gente sabe também que é uma agenda 2030 da ONU, também essa questão de sustentabilidade e meio ambiente. Então, por isso, se torna ainda mais importante essa fala do doutor. Doutor, o senhor está conosco, nos ouve? Sim, agora sim. Pode concluir. Mas estamos novamente. Pode concluir a sua fala. Então, eu estava dizendo que, ainda que a indústria automotiva mereça da população, mereça dos governantes o maior respeito, né? Porque, afinal, temos um pátio de montadoras que nos orgulha muito, né? Gera muitos impostos, gera muitos empregos, né? E elas trazem um argumento em cima do qual assentam toda a sua estratégia para postergar a implantação dessas medidas de 2023 para metade dessa década, quem sabe 2026. Nós não podemos aceitar isso, porque o argumento que eles trazem é de que a poluição melhorou com a pandemia, claro, menos carros circularam e, portanto, menos emissão de poluentes através dos veículos automotores. Mas a pandemia vai terminar, esperamos que em breve. E, terminando a pandemia, nós voltamos às condições anteriores. Portanto, eu acho que não podemos perder tempo com essa questão, né? Os governantes, legitimamente ou legalmente constituídos, têm que interagir de maneira respeitosa, de maneira propositiva, encontrando soluções que não são soluções de natureza médica, são soluções de natureza fiscal, econômica, junto às montadoras, para que elas tenham condição de implantar isso com brevidade, que não se espere mais. Pois é, doutor, é muito importante contar para quem está em casa, vendo, assistindo a gente, que não só a Associação Médica Brasileira, mas também outras entidades médicas estão nessa luta com relação à emissão dos gases poluentes e aquilo que eles fazem com relação à nossa saúde, né? A gente falava agora há pouco com a Melissa aqui justamente dessa importância. Às vezes se pensa no acidente de trânsito, na morte por outros tipos de doença, mas quando se fala em emissão de gases poluentes, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter uma prestação de contas sobre isso, né? Esse é um inimigo relativamente oculto, eu diria, né? Tem certos inimigos que a gente gostaria de vê-los presencialmente. Nós gostaríamos de enxergar, por exemplo, o vírus da Covid, né? Seria muito mais fácil identificar onde está o vírus, porque assim nós o evitaríamos. O vírus, o coronavírus, que causa a Covid-19, claro, ele não é visível, nós podemos inalar num ambiente em que nem percebemos que ele está presente. Do mesmo modo, eu diria que a poluição do ar, e eu acho que essa ainda é muito mais invasiva e democrática no seu pior sentido, porque ela comete toda a população, né? E as pessoas não percebem. Isso vai se pagar a longo prazo. Não é viver a poluição do ar por um dia, é viver a poluição do ar por meses, por anos consecutivos, e lá adiante você colocou muito bem, vai ter uma conta a ser paga. E essa conta será paga pelo indivíduo acometido, né? Tendo a sua saúde acometida pela emissão desses poluentes ao longo de anos ou décadas, e pela população de um modo geral, porque os serviços de saúde que terão que atender essas pessoas
em caráter de medicina não mais preventiva, e sim de medicina curativa, é muito cara, né? E quem paga isso no Sistema Único de Saúde é a população, é o governo, somos todos nós. Então, essa é uma conta que pagamos individualmente, quando acometido por essas doenças, e pagamos socialmente através dos cuidados que são gerados para tratar esses indivíduos que têm um câncer de pulmão, que têm um câncer de bexiga, que têm um infarto do miocárdio, e várias, inúmeras e incontáveis doenças causadas pela poluição do ar. E, doutor César, é importante também a gente ressaltar que estamos 9 anos atrasados com relação a esse tipo de lei, com relação às leis na Europa. Primeiro, eu gostaria da sua visão com relação a isso, aproveitando que estamos no espaço de uma casa parlamentar de leis, como é que pode ser feita, então, essa interlocução aqui no estado de São Paulo? Quero confessar primeiro a minha ignorância de jurisdição estadual e de jurisdição federal acerca dessa questão que diz respeito específico aos veículos automotores, né? Mas eu creio que os legisladores, e nós estamos numa casa de legisladores, devem se debruçar sobre essa questão, devem pensar de que maneira ajuizar essa questão para para construírem leis que possam se concretizar, né? Leis viáveis, e eu acho que deve ser em comum acordo, não é uma lei de afrontamento à indústria automobilística. Eu acho que é uma lei que vai na direção de um bem comum, que é a saúde da população. Eu até imagino que os gestores, a própria Anfávia, que fala pelas indústrias automobilísticas, eu acredito que o pensamento da Anfávia não é diferente do nosso. Interessa, de que a população seja saudável. Você falou muito bem, a Europa, cerca de mais ou menos 8, 9 anos, os Estados Unidos mais, acho que quase 14 anos, já tem essas leis implantadas. Mas se lá se conseguiu viabilizar isso, eu imagino que aqui entre nós, num país continental, com um mercado enorme como o nosso, isso pode ser feito também. Eu creio que não me compete, como médico, como gestor da Associação Médica Brasileira, ensinar o caminho das pedras, ou acenar com o caminho das pedras para o legislador e pela Anfávia, até porque não tem o domínio dessa matéria. Mas o que me cabe é, como médico, dizer dos danos que está causando e da inaceitabilidade de que, por quaisquer argumentos, se postergue essas decisões que, sabidamente, virão a benefício da população. Mas eu digo isso, doutor César, justamente vocês, enquanto Associação Médica Brasileira, que entendem essa questão de saúde, ter essa interlocução com o executivo, com o legislativo, justamente para mostrar esse lado, É uma união de forças, doutora? É nesse sentido que eu fiz a pergunta anterior. Não, e nesse sentido estamos atuando, Tanto estamos atuando que redigimos esse manifesto, como você mencionou, em que tem vários signatários, apenas para que você entenda como está constituído o movimento médico associativo. A Associação Médica Brasileira, ela tem junto consigo, na sua estrutura, ela tem 54 sociedades de especialidades, e tem também as associações médicas estaduais que compõem todo o seu quadro estrutural nesse Brasil todo. Pois bem, eu diria que nenhuma das 54 sociedades de especialidade, quando eu falo sociedade de especialidade, apenas para que eu seja bem claro, eu estou falando, por exemplo, da cardiologia, da ginecologia, da pediatria, da pneumologia, da urologia, enfim, da cardiologia, de todas. São 54 sociedades de especialidade. Todas elas sabem que, na sua área de atuação, a poluição do ar traz danos. Então, qual é o nosso papel? Disponível, como você disse, para interagir, para dialogar com todos os players envolvidos nessa situação, fundamentalmente fabricantes de veículos, fundamentalmente gestores de saúde, governos constituídos, que no nosso caso são governos eleitos pela população, e com eles interagir e sempre levar o conhecimento científico e mostrar, e temos o saber bem constituído dentro de cada uma das sociedades. Perfeito, perfeito. Esse foi o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente eleito da Associação Médica Brasileira, então falando de um assunto muito importante, repercutindo o que eles e outras entidades médicas
falaram ontem em coletiva de imprensa sobre essa repercussão da emissão de gases poluentes. E a gente segue, então, aqui no Jornal da Rede Alesp.